agora, nos últimos anos da minha carreira, é desfrutar o momento. Eu estou a desfrutar do momento, quero continuar assim. Você, cara, é demais! Você é demais! Já entrou pra história várias e várias e várias vezes! Seja um pouco de Cristiano Ronaldo. Coloque um pouco de Cristiano Ronaldo na sua trajetória. Um dos maiores exemplos que a humanidade já produziu. Esse cara é gigantesco e todo mundo tem que se render. Mesmo você que torça o nariz, não adianta, irmão. Você tem que se render ao gigantismo desse cara. Cristiano Ronaldo é o maior alinhamento entre esforço e recompensa que o futebol já viu nesse século. Everybody in short skirts, shorts and shades.